Fala, torcedor gremista. Vitória tricolor contra o Atlético Paranaense aí numa boa recuperação depois de 2 resultados negativos. Uma vitória com uma atuação interessante, mas nós vamos falar sobre isso depois que tu der o like nesse vídeo aqui, se inscrever, seguir o nosso trabalho para ficar sempre bem informado com relação ao nosso Grêmio. Hoje eu tô gravando aqui bem improvisado, eu tava na rua, vi o jogo fora de casa, aí na vinda aqui eu parei aqui para fazer esse vídeo para vocês aqui. Tô numa fase de transição, vou fazer um vídeo mais curto aqui, tá, gente? Mas em breve a gente retoma o ritmo normal aí, tá certo? Bom, então, gente, a vitória de hoje teve uma atuação um pouquinho melhor do que a gente vinha vendo e eu quero falar um pouquinho do porquê que eu acho que isso aconteceu. Primeiro ponto, a defesa esteve um pouquinho melhor do que nos partidos anteriores por alguns fatores. Bom, primeiro, eu acho que o Gustavo Martins na zaga, ele tem que ser titular. Ele é um zagueiro que hoje ele tem mais velocidade que os nossos zagueiros que vinham jogando. Ele tem uma boa pegada, ele tem uma boa força física e ele tá com muita vontade, ele tá jogando muito bem. Na partida passada, eu acho que ele já tinha entrado muito bem e hoje ele foi bem de novo. Segundo ponto, o volante Dodi. Que vejam, o Dodi, ele não é assim, aquele super volante que a gente espera e tudo mais, né? E não é à toa que ele não vinha sendo titular. Mas eu confesso pra vocês que eu vinha com essa curiosidade, que é o seguinte: o que acontece se botar o Dodi? Porque o Dodi ele é o primeiro volante, um volantão um primeirão, assim, na camisa 5, clássico. O que acontece se botar o Dodi ali e liberar o Vila Sante pra jogar um pouco mais? Porque vejam, o PP não vinha dando resposta. Do Queiroz, eu acho muito bom jogador, eu acho que a gente ainda vai precisar dele, mas ele não é aquele primeiro volante, né? Então, qualquer um desses dois, tanto o PP quanto o do Queiroz, eles sobrecarregam um pouco o Vila na marcação. Então, o Dodi, eu até digo pra vocês uma coisa que pouca gente tá falando, mas eu gostaria que o Grêmio contratasse um volante. Muita gente fala, já tem bastante volante, mas um primeirão, um volante, um camisa 5 clássico, não tem. O Dodi é esse jogador. Talvez não seja o jogador que a gente queria, mas ele faz essa função. E eu acho que hoje ele foi muito bem. Então, talvez tenha sido o melhor jogo dele com a camisa do Grêmio até agora. Eu acho que merece, inclusive, que ele tenha uma sequência. Então, com isso, o Vila Sante ele pode sair, ele pode marcar mais avançado e quando pega a bola já está mais avançado e consegue se somar à criação, ao setor de criação e até o ataque, né? Então, esse fator. E o outro fator, por incrível que pareça, o lateral Cuiabano, o Cuiabano não é considerado aí um grande marcador, e com razão ele não é, mas ele foi bem na marcação. O Cuiabano, ele é um lateral habilidoso, eu acho ele um jogador que tem qualidade, né? E assim, gente, é mais fácil tu pegar um jogador que tem habilidade e ensinar a marcar do que pegar um marcador e ensinar ele a driblar. Então, eu acho que o Cuiabano também tem que ter uma sequência de jogos, né? Então, esse é o primeiro fator. O Grêmio enfrentou um jogo com um sistema de defesa um pouquinho mais ajustado. Segundo fator, o Atlético Paranaense mostrou algumas debilidades defensivas que o Grêmio vinha mostrando nos seus jogos anteriores. Em especial para marcar no meio de campo, que é o que o Grêmio vinha com muita dificuldade. O Atlético Paranaense não teve uma marcação muito forte no meio de campo. A despeito disso, o Atlético Paranaense consegue, e assim, eu acho que o Atlético ele tem qualidade no seu sistema de jogo, em especial no toque de bola. O Atlético, digamos que é um dos poucos times do Brasil que montou assim, uma espécie de uma escola de jogo, que faz muitos anos já que tem um estilo de jogo parecido. Muda técnico, muda as peças e continuam. Time de toque de bola curto, com boa saída, forçando pelo meio. Inclusive, aquele Canóbio, que é um uruguaio, eu já tinha visto ele jogar outras vezes, joga muita bola. Eu acho ele muito bom jogador. Eu queria muito ele no Grêmio. Se o Grêmio conseguisse fazer um investimento nesse jogador, eu acho ele um meia de muita qualidade. Eu lembro no jogo ano passado contra o Flamengo, do Atlético, eu vi, ele jogou muita bola. É um jogador que me servia muito. Mas enfim. Então, e ele é fundamental nesse esquema, muito toque de bola, troca um passe a curta distância e fazendo triangulação, coisa que o Grêmio não faz. O Grêmio podia se inspirar nisso aí, nesse exemplo que estava na sua frente hoje. Mas com um ritmo de marcação muito fraco. Então, o Grêmio teve facilidade, mesmo com um sistema onde o Grêmio não ocupa tanto o setor de meio de campo, ter a bola e botar a bola para o campo de ataque. O outro fator é que, a meu gosto, eu acho que o Pavon jogou muito, o Soteldo não jogou ainda o que jogava antes, mas foi importante para fazer a criação de jogadas, né? E esses dois jogadores e o Vila Sante, esses 3 jogadores, foram para mim os maestros do primeiro tempo. Foram os jogadores que conduziram o Grêmio à vitória. E depois que o Grêmio fez o primeiro gol, o Atlético reduziu bastante o seu ritmo e depois que o Grêmio fez o segundo, o Atlético se entregou em campo, baixou as linhas esperando que não levasse mais gols e não fez muito mais do que isso. O próprio Cristaldo que fez o primeiro gol,
teve uma partida também bastante interessante, justamente porque jogou um pouco mais avançado, trocando passes de primeira, né? Até o JP Galvão, eu diria que teve uma atuação razoável. Ele articulou bem as jogadas, fez parede, fez tabela. Quando ele saía da área e voltava, ele conseguia tabelar com os jogadores. O problema do Galvão é que ele não leva perigo de gol ao adversário. Ele não chuta, ele não tem presença na área, né? Então eu até fico pensando, se o Diego Costa tivesse jogado hoje, a gente poderia ter tido uma atuação melhor e ter um resultado mais elástico. Mas de qualquer maneira, eu acho que a boa notícia é que eu acho que o Grêmio hoje teve uma atuação melhor do que vinha tendo nas partidas anteriores, teve um sistema de defesa um pouquinho mais cuidado justamente por isso, mas eu ainda me preocupo tanto com a defesa quanto o que eu digo no ataque, que é uma previsibilidade, onde eu acho que os jogadores do Grêmio jogam muito fixos nas suas posições. Pô, eu quero até saber a opinião de vocês, eu acho o Pavão um jogador de muita qualidade. O Pavão tem muita qualidade. Deixar ele preso na direita não dá. Hoje, inclusive, eu acho que teve lances que ele saía da direita e ia pro meio e o Cristaldo ia pra direita. Já fazendo algo que eu dizia que tinha que acontecer. Inclusive, o Pavão pegou uma bola na frente da área, chutou de fora da área, chutou fraco, né? O goleiro deles, o goleiro do Atlético Paranaense é muito, não é à toa que tá na seleção, né? Ele segura toda a bola firme. Ele segura, ele não espalma. Um goleiro muito bom. Ao contrário do nosso, que hoje não foi exigido, mas ele não segura a bola nunca, né? Ele espalma todas, mas enfim. Mas é isso, gente. Eu acho que tivemos hoje uma atuação melhor do que as anteriores. O sistema de defesa se comportou um pouco melhor. Talvez até a articulação de meio tenha sido melhor, mas e essa parte tem que melhorar bastante ainda. Boas atuações individuais de alguns jogadores, Cuiabano, Gustavo Martins, Pavon, Soteldo, acho que esses foram os melhores jogadores da partida, tá certo? E vamos esperar aí. Bom, não vou dar notas dos jogadores hoje, porque hoje é um vídeo mais curto, tô no improviso aqui. Eu tô com muita dificuldade de tempo de horário, tá, gente? Eu não tô conseguindo fazer vídeos das notícias de meio de semana. Também não tô conseguindo acompanhar, fazer a cobertura dos jogos das gurias gremistas que eu vinha fazendo. Mas eu quero aqui deixar os parabéns aí para a vitória delas no Grenal, né? Que merecem todo o nosso apoio, tá certo, gente? Então eu peço de novo para vocês curtirem o vídeo aí, se inscrever. A gente se fala aí, dá-lhe Grêmio!